Eu tenho nojo de você, meu marido disse. Após eu perder toda a minha beleza na gravidez. Mas mesmo assim, ele veio ao meu casamento sem ser convidado, mas não estava preparado para o que veria. Eu tenho nojo de você. A frase ecoou pela nossa sala, mais afiada que qualquer faca, mais fria que qualquer noite de inverno. As palavras saíram da boca do meu marido, Robson, e cravaram fundo na minha alma. Eu estava de pé, perto do berço onde nosso pequeno anjinho dormia, e o choque foi tão grande que meu corpo inteiro gelou. Senti o ar faltar nos meus pulmões. Olhei para ele, para o homem com quem eu havia dividido a cama, os sonhos e os últimos 3 anos da minha vida, e não o reconheci. O rosto dele estava contorcido em uma máscara de repulsa, o mesmo rosto que antes me olhava com desejo e admiração. Naquele instante, o castelo de cartas que era o meu casamento desmoronou completamente. Como havíamos chegado àquele ponto? Parecia que tinha sido ontem. Meu nome é Thalita. Hoje tenho 32 anos, e nem sempre a minha vida foi esse campo de batalha emocional. Antes de tudo, eu era uma mulher feliz e realizada. Durante a minha juventude, a minha aparência me abriu muitas portas. Participei e venci diversos concursos de beleza, não por vaidade, mas porque era uma forma de conseguir uma vida melhor. Eu era conhecida pelo meu sorriso, pelos meus cabelos longos e brilhantes, por uma pele que parecia de pêssego. Mas para mim, tudo isso era superficial. O meu maior sonho, o desejo que queimava no fundo do meu coração, era ser mãe. Eu amava crianças. Qualquer oportunidade que eu tinha de estar perto dos meus sobrinhos ou dos filhos das minhas amigas, eu aproveitava. Havia uma pureza, um amor incondicional no olhar de uma criança que me fascinava. E eu queria sentir isso na minha própria casa, construir a minha própria família. Quando conheci Robson, me encantei. Ele era charmoso, atencioso e parecia o príncipe encantado que toda mulher sonha em encontrar. Nos casamos em uma cerimônia linda, cheia de promessas de amor eterno. No começo, tudo era perfeito. Ele me tratava como uma rainha, elogiava minha beleza a todo momento e parecia orgulhoso de me ter ao seu lado. Quando toquei no assunto de ter filhos, ele não se opôs. Claro, meu amor, se é o que você quer, eu também quero, ele disse, com um sorriso que hoje eu vejo que nunca alcançava os seus olhos. Para ele, era como se fosse mais um acessório para a nossa vida perfeita. A casa bonita, a esposa troféu e, futuramente, o filho de comercial de margarina. Então, começamos a tentar. Mês após mês, a decepção vinha com a menstruação. Cada teste de farmácia negativo era uma pequena facada na minha esperança. Comecei a me sentir vazia, incompleta. O medo de ser infértil me assombrava todas as noites. Robson, nessa fase, até que foi compreensivo, mas de um jeito distante. Ele me consolava com tapinhas nas costas e dizia: "Não se preocupe, uma hora acontece." Mas eu sentia que a preocupação dele não era com o meu sofrimento, e sim com a minha tristeza afetando a vibe positiva da casa. Lembro de uma vez, estávamos assistindo a um filme e uma atriz que tinha acabado de ter um bebê na vida real apareceu na tela. Ela estava um pouco acima do peso, com o rosto cansado. Robson fez um comentário que, na época, eu ignorei, mas que hoje me assombra. "Nossa, ela se descuidou, hein? Acabou com a carreira." Ele disse isso com um tom de desdém, quase de nojo. Naquele momento, uma pequena bandeira vermelha se levantou na minha mente, mas eu a ignorei. Eu estava cega de amor e focada no meu sonho. Até que um dia, o milagre aconteceu. Depois de quase 1 ano de tentativas, eu estava com a menstruação atrasada. Com o coração na boca, fiz o teste. Esperei os minutos mais longos da minha vida, e quando olhei, lá estavam os 2 risquinhos. Positivo. Eu não conseguia acreditar. Chorei, pulei, agradeci a Deus. Era a maior felicidade da minha vida. Preparei uma caixinha com o teste e um par de sapatinhos de bebê para contar a Robson. Quando ele abriu o presente, seu sorriso foi protocolar. "Parabéns, meu amor. Que notícia maravilhosa." Ele me abraçou,
Mas o abraço foi rápido, quase burocrático. A alegria dele não se comparava nem de longe à minha. Mesmo assim, eu estava tão eufórica que decidi focar na minha própria felicidade. Eu ia ser mãe. As semanas seguintes foram mágicas para mim. Eu conversava com a minha barriga, que ainda nem aparecia. Eu planejava o quarto do bebê, pesquisava nomes, sonhava com o rostinho dele. Eu sabia que a gravidez mudaria meu corpo. Eu via as minhas amigas com estrias, com flacidez, e ouvia as histórias sobre as dificuldades do pós-parto. Mas, sinceramente, eu não tinha medo. Para mim, cada marca seria um mapa do amor, a prova de que eu tinha gerado uma vida dentro de mim. O que era uma estria perto da alegria de segurar meu filho nos braços? Minha beleza exterior nunca foi a minha prioridade, e naquele momento, menos ainda. Mal sabia eu que, para o meu marido, a minha beleza era a única coisa que importava, e que a jornada que estava por vir não testaria apenas o meu corpo e a minha mente, mas revelaria a verdadeira face do homem com quem eu havia me casado. Aquele era apenas o começo tranquilo antes da tempestade que destruiria tudo o que eu conhecia. Minha gravidez, que começou como um sonho, aos poucos foi se tornando um teste de resistência para a minha mente e meu corpo. Os primeiros 3 meses foram de uma felicidade pura, mas logo em seguida, os hormônios começaram a dançar uma música que só eles entendiam. Eu me tornei uma montanha-russa de emoções. Acordava rindo à toa, sentindo meu filho se mexer, e era a mulher mais feliz do mundo. 2 horas depois, eu podia estar chorando compulsivamente por causa de um comercial de margarina na televisão. Tentei explicar isso para o Robson. Amor, é normal, são os hormônios, eu dizia, com a voz embargada depois de uma crise de choro sem motivo aparente. Toda grávida passa por isso. No começo ele tentava ser paciente. Dava um sorriso forçado e dizia: "Tudo bem, meu bem, eu entendo." Mas a paciência dele era curta. Com o passar das semanas, a testa dele se franzia toda vez que me via emocionada. O "eu entendo" virou: "De novo isso, Thalita?" A distância entre nós começou a crescer. Ele passava mais e mais tempo no trabalho, chegava em casa tarde e ia direto para o computador ou para a televisão, criando uma barreira invisível entre nós. Eu me sentia cada vez mais sozinha, navegando por aquele mar de novas sensações, sem o meu capitão ao lado. O nascimento do nosso filho foi para mim o momento mais sublime da minha vida. Quando peguei aquele pacotinho de gente nos meus braços pela primeira vez, todo o resto do mundo desapareceu. O amor que senti foi tão avassalador, tão poderoso, que curou todas as feridas da solidão que senti na gravidez. Robson estava lá, tirou fotos, sorriu para a câmera com o nosso filho, mas quando olhava para mim, o olhar era de um estranho. Era como se ele estivesse cumprindo um papel, o de pai orgulhoso, mas o marido apaixonado já tinha ido embora há muito tempo. Foi no puerpério, nas semanas seguintes ao parto, que o verdadeiro pesadelo começou. Eu esperava o cansaço, as noites mal dormidas, a dificuldade da amamentação. O que eu não esperava era a traição do meu próprio corpo. As flutuações hormonais, agora em queda livre, declararam guerra contra a minha aparência. A primeira coisa que notei foram as manchas. Manchas escuras, amarronzadas, começaram a aparecer no meu rosto, principalmente na testa, nas bochechas e acima do lábio. O médico chamou de melasma. No espelho, eu via o rosto de uma estranha. Tentei cobrir com maquiagem, mas as manchas eram teimosas, e a base só parecia realçar a textura diferente da minha pele. Logo depois veio a acne. Não eram espinhas comuns da adolescência. Eram lesões grandes, inflamadas e doloridas, que tomaram conta do meu queixo e da minha mandíbula. Meu rosto, que antes recebia tantos elogios, agora estava manchado e cheio de relevos vermelhos e doloridos. Eu sentia vergonha de sair de casa. Mas o golpe final, o que verdadeiramente destruiu o que restava da minha autoestima, foi a queda de cabelo. O médico me explicou o nome complicado: eflúvio telógeno pós-parto. Na prática,
Era a coisa mais assustadora que eu já tinha vivido. Meu cabelo, que sempre foi farto e brilhante, começou a cair em tufos. Era desesperador. Toda vez que eu tomava banho, um bolo de cabelo se formava no ralo. Quando eu acordava, o travesseiro estava coberto de fios. Passar a escova era um ato de tortura, vendo dezenas de fios se soltando de uma só vez. Em poucas semanas, meu cabelo estava visivelmente mais fino, ralo. Eu via meu couro cabeludo através dos fios restantes. Eu me sentia doente, frágil. Olhar no espelho se tornou um ato de coragem. A mulher que me encarava de volta não era eu. Era uma versão cansada, manchada, com a pele machucada e com um cabelo que mal cobria a cabeça. Os médicos me garantiam: calma, Thalita, isso é temporário. Seu corpo passou por uma mudança imensa, os hormônios estão se ajustando. Daqui a alguns meses, tudo volta ao normal. Mas os alguns meses pareciam uma eternidade. Meu psicológico estava em frangalhos. E Robson? A distância dele se transformou em um abismo. Ele parou completamente de me tocar. Se eu tentava um beijo, ele virava o rosto e dizia que estava com dor de cabeça. Se eu tentava um abraço à noite, ele se virava. O pior de tudo era o olhar. Ou, melhor dizendo, a falta dele. Ele não me olhava mais nos olhos. Conversava comigo olhando para a parede, para a televisão, para o chão. Qualquer lugar, menos para o meu rosto. Eu me sentia um monstro dentro da minha própria casa. Eu era a mãe do filho dele, a mulher que ele jurou amar na saúde e na doença, mas era tratada como uma figura repulsiva. A alegria de ter o meu filho nos braços era a única coisa que me mantinha de pé, mas era uma alegria solitária. Durante o dia, eu me dedicava inteiramente ao bebê, cantava para ele, brincava com ele, e por alguns momentos esquecia da minha própria dor. Mas à noite, quando o silêncio tomava conta da casa e eu via a rejeição explícita no comportamento de Robson, o desespero voltava com força total. Eu chorava baixinho no banheiro, segurando os tufos de cabelo na mão, perguntando a Deus o que eu tinha feito para merecer aquilo. Eu não tinha perdido apenas a minha beleza. Eu estava perdendo meu marido, meu casamento e a mim mesma. A casa, que um dia foi meu santuário de amor, havia se tornado uma prisão silenciosa. Robson e eu vivíamos como dois fantasmas, nos esbarrando pelos corredores sem nos tocarmos, sem nos olharmos. A ausência de beijos e abraços era um grito mudo que ecoava em todos os cômodos. Eu, mergulhada nos cuidados com nosso filho e na luta contra a imagem que via no espelho, decidi que não podia mais viver naquela angústia. Eu precisava de respostas. Comecei a tentar quebrar o gelo. Robson, podemos conversar? Eu pedia com a voz mansa, quando nosso filho finalmente dormia. Ele suspirava, irritado por ser interrompido. Estou cansado, Thalita. Tive um dia péssimo no trabalho. As desculpas eram sempre as mesmas. A falta de afeto se transformou em brigas constantes. Tudo era motivo. Uma louça na pia, um brinquedo fora do lugar. Eram discussões pequenas que escondiam o problema gigante que estava entre nós. Você não me ajuda em nada. Eu desabafei um dia, exausta. Eu passo o dia todo cuidando do nosso filho, da casa, e você chega e só sabe reclamar. Eu passo o dia todo trabalhando para sustentar essa casa e esse luxo todo. Ele retrucou com veneno na voz. Você acha que é fácil? Pelo menos você fica em casa, no ar-condicionado. As palavras dele me feriram. Não havia luxo nenhum na minha vida. Havia olheiras, cansaço e uma solidão que me consumia. Foi nessas brigas que a suspeita começou a florescer na minha mente. Ele chegava tarde, com cheiro de perfume feminino que não era o meu. Estava sempre no celular, sorrindo para a tela e escondendo-a rapidamente se eu me aproximava. Ele, que nunca se importou com a aparência, agora passava mais tempo se arrumando para sair com os amigos do que jamais passou para sair comigo. Eu não tinha provas concretas. Nunca peguei uma mensagem. Nunca recebi uma ligação. Mas o meu instinto de mulher gritava que havia outra. E a verdade mais dolorosa começou a se formar na minha cabeça,
como uma nuvem de tempestade. Se ele se casou comigo apenas pela minha beleza, então ele nunca me amou de verdade. O amor dele era condicional. Era um contrato baseado na minha aparência. E como eu havia quebrado a minha parte do acordo ao ser transformada pela maternidade, ele se sentia no direito de procurar em outra. Essa percepção foi devastadora, mas também, de uma forma estranha, libertadora. A culpa que eu sentia, a vergonha da minha aparência, começou a se transformar em raiva. A culpa não era minha. A noite do fim chegou sem aviso. Eu tinha colocado nosso filho para dormir e estava na sala, tentando pentear o pouco cabelo que me restava. Robson chegou mais tarde do que o normal. Ele entrou sem dizer uma palavra e foi direto para o quarto. Eu o segui. Ele estava tirando a camisa e eu senti, de novo, aquele cheiro adocicado de perfume de mulher. "Onde você estava, Robson?" perguntei, com a voz mais firme do que eu esperava. "Eu já disse, com meus amigos." Ele respondeu sem me olhar. "Não, você não estava. Você está mentindo para mim há meses. Eu não sou idiota." Ele se virou para mim e, pela primeira vez em muito tempo, me olhou nos olhos. Mas não havia amor, nem carinho. Havia fúria. "O que você quer que eu diga, Thalita? Hein? Que a vida contigo se tornou um inferno? Que eu não aguento mais essa sua cara de choro, esse seu jeito de vítima? Eu só queria que meu marido me apoiasse." Eu gritei, as lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente escorrendo pelo meu rosto manchado. "Eu gerei o seu filho. Meu corpo mudou por causa disso. Você não entende? Entender o quê? Que você se descuidou? Que você se entregou? Olha para você." Ele gesticulou para o meu corpo com desprezo. "Você não se parece em nada com a mulher com quem eu casei. Eu olho para você e não sinto nada. Quer saber a verdade, Thalita? A verdade é que eu não aguento mais olhar para você." Ele fez uma pausa. Respirou fundo como se para tomar coragem e cuspiu as palavras que selaram nosso destino. "Eu tenho nojo de você." O mundo parou. O som sumiu. A dor que eu senti foi tão profunda que se transformou em uma calma gelada. As lágrimas pararam de cair. Eu o encarei, vi a repulsa genuína em seu rosto e entendi que não havia mais nada a ser salvo. Ele não tinha apenas deixado de me amar. Ele me odiava. Com uma serenidade que eu não sabia que possuía, eu disse: "Acabou, Robson. Eu quero o divórcio." A fúria no rosto dele se desfez, sendo substituída por outra expressão, uma que me quebrou mais do que o insulto. Alívio. Um sorriso quase imperceptível surgiu no canto de sua boca. "Tudo bem," ele disse, simplesmente. "Acho que é o melhor a fazer." Naquele momento eu morri por dentro. Mas como uma fênix, algo novo começou a nascer das cinzas. A dor deu lugar à determinação. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. O processo do divórcio foi rápido, já que ele concordou com tudo, ansioso para se ver livre. Fiquei com nosso filho e o apartamento. A solidão era esmagadora. Ser mãe solteira, lidando com a minha aparência destruída e um coração em pedaços, era um fardo pesado. O estresse e a depressão fizeram com que os sintomas do pós-parto demorassem muito mais a passar. Meu cabelo continuava caindo. Minha pele não melhorava. Eu me olhava no espelho e via a personificação do fracasso. Eu achei que era o fim para mim, que nunca mais seria feliz, que nunca mais alguém seria capaz de olhar para mim sem sentir nojo. Eu estava no fundo do poço e não via nenhuma luz, nenhuma esperança de conseguir sair de lá. Eu estava no fundo de um poço escuro e a cada dia parecia que as paredes se fechavam mais um pouco. Foi nesse cenário de desolação que uma luz inesperada surgiu. O nome dela era Gabriel. Ele era um grande amigo dos tempos de faculdade, alguém com quem eu tinha perdido o contato, mas que, ao saber do meu divórcio por um amigo em comum, decidiu me procurar. A primeira vez que ele bateu na minha porta, hesitei em abrir. Eu sentia vergonha. Não queria que ninguém me visse naquele estado. Mas ele insistiu, com uma voz calma e gentil. Quando finalmente abri, ele não demonstrou um pingo de choque ou pena. Ele sorriu,
um sorriso genuíno e caloroso, e me deu um abraço apertado que pareceu colocar alguns dos meus cacos no lugar. Gabriel se tornou meu porto seguro. Ele me visitava quase todos os dias. Às vezes, trazia o jantar para que eu não precisasse cozinhar. Outras vezes, sentava no tapete e brincava com meu filho por horas, só para que eu pudesse respirar. Ele nunca mencionou minha aparência. Em vez disso, ele elogiava minha força. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço, Thalita, ele me disse uma vez, enquanto eu desabafava sobre minhas inseguranças. E você é uma mãe incrível. O jeito que os olhos do seu filho brilham quando olham para você, isso é a coisa mais linda do mundo. As palavras dele eram um bálsamo para minha alma ferida. Ele não via as manchas, a pele machucada ou o cabelo ralo. Ele via o meu coração, a minha essência. Ele estava me ensinando a me ver através dos olhos dele. Passaram-se alguns meses desde a minha separação. Minha beleza, aquela que o mundo e meu ex-marido tanto valorizavam, ainda não tinha voltado. Eu ainda lutava contra a queda de cabelo e as marcas no rosto. Mas algo dentro de mim estava mudando. Eu estava mais forte. Em uma tarde chuvosa, enquanto tomávamos café e nosso filho dormia no quarto ao lado, Gabriel segurou minha mão. Thalita, ele começou com a voz um pouco trêmula. Eu sei que você passou por muita coisa, e eu entrei na sua vida como um amigo. Mas meus sentimentos mudaram. Eu me apaixonei por você. Não pela mulher que você foi, mas pela mulher que você é, aqui e agora. Eu amo sua força, seu sorriso cansado no fim do dia. Para mim, você é a mulher mais linda do mundo. As lágrimas que escorreram pelo meu rosto não eram de tristeza, mas de uma emoção pura e avassaladora. Ninguém nunca tinha me dito algo tão profundo. Ele não me amava apesar dos meus defeitos. Ele me amava com eles, porque eles faziam parte de quem eu era naquele momento. Naquele dia, eu me permiti ser feliz de novo. Começamos um relacionamento construído sobre pilares sólidos. Os anos seguintes foram de cura. Com o amor e a estabilidade que Gabriel me proporcionou, o estresse que me envenenava foi desaparecendo. Comecei a cuidar de mim, não para agradar a alguém, mas por mim mesma. Fiz tratamentos para a pele. Meu cabelo voltou a crescer, mais forte e brilhante do que antes. Mas a maior mudança foi interna. Eu carregava uma confiança que não vinha da aprovação dos outros, mas da certeza de ser amada por quem eu era. E então, o dia do nosso casamento chegou. Eu estava radiante, não apenas pelo vestido branco ou pela maquiagem impecável, mas porque estava prestes a me casar com um homem que tinha visto o meu pior e ainda assim me oferecido o seu melhor. Enquanto isso, sem que eu soubesse, Robson estava de passagem pela cidade. Ele havia se mudado logo após o divórcio, construído outra família, e nunca mais tínhamos nos visto. Aparentemente passando de carro em frente à igreja, ele viu a movimentação e, movido por uma curiosidade doentia, decidiu entrar de penetra, arrastando sua nova esposa junto. Eu estava no altar, olhando nos olhos de Gabriel, com o coração transbordando de felicidade. Foi quando senti um murmúrio vindo do fundo da igreja e, por um breve instante, meu olhar se desviou para a entrada. E lá estava ele. Robson. Nossos olhos se cruzaram. A expressão no rosto dele foi minha vingança. A boca dele se abriu ligeiramente. Os olhos se arregalaram em puro choque e incredulidade. Ele não estava vendo a mulher destruída que ele abandonou. Ele estava vendo uma versão de mim que ele nunca conheceu, plena, serena e, aos olhos dele, mais bonita do que nunca. O que ele não podia ver era que minha beleza não vinha mais de uma casca perfeita. O queixo dele caído, o olhar fixo em mim, não passaram despercebidos por sua esposa. Eu a vi cutucando o braço dele, o rosto dela se fechando em uma carranca de ciúmes e raiva. Vi os lábios dela se movendo em uma discussão sussurrada e furiosa. As pessoas ao redor começaram a olhar, incomodadas com a cena. Em poucos segundos, constrangidos, os dois deram meia volta e saíram da igreja quase que expulsos pelos olhares.
Eu assisti àquela pequena cena com uma calma absoluta. Não senti triunfo, nem ódio. Senti apenas o fechamento de um ciclo. Ele não tinha mais poder sobre mim. Voltei meu olhar para Gabriel, que me encarava com um sorriso compreensivo, e apertei sua mão com força. Ali, diante de Deus e dos nossos amigos, me casei com o homem que me amou na minha versão mais quebrada e me ajudou a me reconstruir. Robson se casou com um rosto e um corpo. Eu me casei com uma alma. E, no final das contas, descobri que o tipo de amor que ele sentia desaparece com a primeira ruga, enquanto o tipo de amor que eu encontrei é o que dura para sempre, aquele que nos sustenta e fica ainda mais forte quando a beleza da juventude se vai, e tudo o que resta é a companhia, o respeito e o carinho. E essa era a única beleza que realmente importava.